Fala galera, mais um Sem Papas com Lelo Giga e eu tô aqui com Ricardo Barros e Vitor Bassi, Tyson Tigre. Tudo bom, Edu? Muito bom, cara. O Rei Físico. Satisfação tá aí com Satisfação vocês. é meu, cara. Meu grande amigo Léo Maia. Salve, salve. É isso aí, mestre. Iron Grace, filho do Raya. Fome, na verdade, nunca passei. Né? Passava apertos. Eu passei apertos. Mas nunca, ir dormir. Chega o momento de eu dormir com fome. Né? E, graças a Deus, eu nunca tive momento de dormir com fome. Nunca precisei pegar nada de ninguém para comer, nem para nada. Sem pedir. Né? Sempre que eu pedi alguma coisa, eu pedia a pessoa. Quando a pessoa não me dava, eu também não questionava. Ia embora. Né? Teve uma vez, só uma vez que eu tava com muita fome, que passou um menino com um saco de pão e ele veio brincando e caiu um pão. Aí quando caiu o pão, eu falei, pô, vou pegar aquele pão. Aí já café da manhã. Aí quando eu corri pra pegar o pão, o cachorro foi lá e pegou primeiro. Aí eu corri atrás do cachorro pra tomar esse pão. Aí foi um dia que eu briguei com o cachorro por um pão. Foi uma briga feia, o cachorro corre daqui, eu corro de lá e eu atrás dele, tomei o pão da boca do cachorro e comi. Que loucura, mano. Isso eu tava com 11 anos, quando aconteceu isso. Isso foi numa transição, né? Entre 10 anos e anos de idade, né? Eu fiquei na rua até 12 anos, na verdade. Né? E nesse período, o que aconteceu? Voltando com a da musculação, né? Quando eu cheguei, perguntei se podia, ele falou que tinha que falar com meus pais, falei que não tinha os pais. Aí ele falou, mas você pode treinar? E quando eu fui dormir na rua, ele me levou a uma salinha, que é uma caixa d'água abandonada, onde ele guardava os pesos na musculação. Que tinha os pesos de cimento e tinha alguns pesos de ferro original, né? Aí ele falou, os pesos que são supino, que era desmontado, tal, que ele guardava lá. E alguns supinos, alguns aparelhos eram feitos de madeira e tal. Aí ele falou, tem um espaço aqui em cima que dá para você dormir. O outro espaço em cima dá para você fazer um fogãozinho, colocar um fogãozinho e tal, e fazer sua cozinha e dá para você viver aqui tranquilo. Aí eu falei, você aceita morar aqui? Eu falei, aceito. Foi onde eu fiquei morando quase 2 anos nesse E você nesse ajudava espaço. na limpeza da academia. Isso, você eu ajudava na organização geral da academia. Isso, uma criança de 11, 12 anos de idade vivendo aquilo ali, cara. Isso. E aí os caras me ensinavam a treinar. Né? Aí quando eu entrei nesse espaço, eu vi uma foto do Ronnie Coleman. Rony não, do Lee Haney. Vi uma foto do Lee Haney na época, que é o atual Mr. Olímpia. Eu falei, pô, que negão forte e tal, quero ser igual esse negão. Aí o cara falou, eu comentei até outra que você até tem, Aí o cara deu risada, né? Falou, igual esse negão e tal, eu quero ser igual a ele, você fisiculturismo igual a ele. Aí foi daí onde veio a paixão pelo fisiculturismo. Isso eu tava com 10 anos quando me apaixonei pelo fisiculturismo. Foi aquela coisa, porque eu vi a dor ali, né? Você falando da dor, e como é que foi vencer essa dor? Como é que você falaria para quem tem essa coisa, quem passa por coisas parecidas, e vencer isso? Você pode falar sobre isso? Sim, claro, com prazer. Meu pai me deu um presente fantástico. As pessoas falam que eu sou bom, eu me acho normal, eu abaixo da média. Cara, eu me acho abaixo da média. Agora, ele ter vivido a vida como ele viveu, faz as pessoas olharem para mim com um contraste maior. Então parece que esse meio abaixo da média, parece que é um pouquinho melhor. Então ele me deu, além das 6 letrinhas depois do meu nome, ele me deu esse entende? Ele me deu uma oportunidade maior totalmente, de fazer algo bom. E eu achava que a culpa era do médico, sempre achei. Mas a culpa não foi do médico. O médico foi a maneira, se teve alguma coisa, eu não estava lá, mas se teve alguma coisa, foi a maneira em que Deus escolheu para ele sair desse plano. Quem sou eu para discutir? Para contestar isso. Né? E quando você começa a olhar para trás, você começa a ver que, na verdade, é difícil entender, mas na verdade foi um presente. Né? O exemplo que ele me deu, eu não teria essa visão, essa consciência que eu tento ter hoje, se as coisas não tivessem acontecido como elas aconteceram. Então, na verdade, meu pai me deu o maior presente do mundo que ele poderia me dar, eu sou muito grato a ele,
por ele ter vivido o que ele viveu, com os erros e os acertos. Ele me deu uma lição viva do que eu devia e do que eu não devia fazer, né? Então, eu era pequeno, eu queria fazer as fórmulas, né, ali e tal. Mas a vida, nada acontece. Você vê como é que eu te acompanho, você nem sabia, né? É verdade, é verdade. Eu tento não guardo rancor de ninguém. Deus sabe o que faz, né? E não falo isso assim da boca para fora com medo de Deus, né? Eu falo porque eu acredito que é verdade, sabe? Eu acredito que tudo acontece por uma razão e não foi culpa dele, foi o meio em que aconteceu e aí foi, sabe, aconteceu e nada é por acaso. Porque assim, o paraquedismo ele já te dá o que você foi buscar. Sim. Entendeu? Eu acho que a pessoa que usa é porque já gosta e só está trazendo lá para dentro. Só. Quem compete acaba... Existe algum controle, você vai na formação e tal, na competição, existe algum controle, algum doping, por exemplo? Tipo assim, você tem algumas drogas que podem deixar o cara mais ativo ou não para fazer aquela formação e tal. Não tem doping, né? Não, assim, nunca vi exame doping em competição de 4-way, 2-way ou qualquer outro tipo de competição. A gente está falando, por exemplo, você tem o Vivance hoje que te deixa mais alerta, mais ligado, até para fazer a coisa... Você pega, por exemplo, 300 caras que tomaram Vivance, né? Eles vão ter uma performance muito mais tendenciosa a dar certo que um grupo de 300 que não tomou. Ou não? Sim, mas ao mesmo tempo... Porque a atenção e o foco é importantíssimo para isso mas acontecer. Ao mesmo tempo, para quem não precisa tanto, isso acho que já é até comprovado, que o Vivance, para quem não precisa, ele mais atrapalha do que ajuda. Né? Agora, para quem tem um problema de déficit de atenção, TDAH, não sei o que lá, ele gera o foco, ele estabiliza ali as paradas. Não sei como é que é, você sabe mais disso do que eu. Vou dar por exemplo, na verdade, quando você fala de qualquer uso neurológico, é uma questão de ajuste de dosagem, né? Se você vai para uma dosagem menor, você vai ajustar de acordo com a pessoa, mas o próprio Vivance, para quem tem usou uma dosagem muito alta, né? Ele acaba tendo um problema, né? Alguém que precise. Então é questão de dosar. Se você dosar isso aí, você vai ter o foco, entendeu? Então, às vezes vai ajudar. Se você tiver um profissional da saúde que vai dizer, olha, você não vai tomar 70 miligramas, vai tomar 10 e vai melhorar para você, é significativa a melhora e a performance. Isso, para qualquer um, então, seria? Para qualquer um. Sim. Então não tem, né? Isso eu já não sei. Não tem. Inclusive, eu já soube de muitas histórias das antigas mesmo, né? De atletas de competição, de 4-way. Por que eu estou dizendo do 4-way? Porque o 4-way ele exigia muita velocidade de raciocínio. Só para você entender, o 4-way ele tem das figuras da A até a Q, são as figuras, se não me engano dão 18 figuras e mais 22 pontos. No momento que a gente é sorteado isso, sai uma sequência lá, que pode ser, por exemplo, o bloco 22, bloco 2, AQ. O salto é isso, 22, 2, AQ, 22, 2, AQ. E dependendo da formação, você não faz só a sua parte. Quando você gira aquele bloco, você muda de posição. Então a sua mente tem que estar pensando no próximo ponto, no próximo ponto, no próximo ponto. Então, e existe uma coisa que chama brain lock, né, que é travar o cérebro. O cara tá lá, de repente o cara esquece e perde o salto. Aí você ferra todo o time, porque o time ele travou naquele ponto e o cara não consegue lembrar, e aí pula pro próximo e vai indo. Tá? Então, eu ouvi dizer, nunca vi isso, tá? Eu ouvi dizer que muitos atletas de alta performance, eles até usavam cocaína para poder ter essa rapidez, essa velocidade e a conexão para não esquecer. Eu vou te falar mais, um cara que salta a 20 mil pés, falando agora como profissional da saúde, como biomédico, ele já vai ter uma linha de raciocínio mais lenta em função de menos oxigenação. A cocaína vai performar isso em 2, 3, às vezes 4 vezes mais a velocidade cerebral dele, e ele vai sentir muito mais o rarefeito
da altitude. Você vai, por exemplo, para Machu Picchu e alguns lugares, né, não sei quem foi aí, né, quem está assistindo sabe, eles dão folha de coca mesmo para você mastigar para você subir. Aí aquilo vira uma gosma na tua boca. Cara, você sente o negócio entrando assim em você e te abrindo os olhos, né? Ficou esquisito isso. Não, já fui, já provei, não problema nenhum, os caras me deram, mas realmente você muda muito, né? E eu fui pra academia treinar com o mestre Rogério Moraes. Chego na academia, quieto, mudo. Mas você já treinava já? Já, tava começando, era faixa branca. Cheguei lá, tava o Fabiano, um outro faixa preta, e o mestre com um cupcake e uma velhinha cantando parabéns pra mim. Mano, eu chorei de soluçar, eles não entenderam nada. Isso marcou a minha vida num tal grau. E aí começou a minha transformação. O jiu-jitsu me mudou. Eu encontrei uma família, né? Eu encontrei irmãos. O mestre pra mim é um pai. Ele pra mim é meu pai. Qualquer coisa eu falo com ele. Se eu tô mal de saúde, tô com problema de saúde, eu falo com ele. Qualquer parada eu sento com ele, eu peço conselho a ele. Ele me dá esporro, me bota de castigo. Verdade. Tem algumas coisas dentro de você que faixa preta também, você sabe que não é permitido dormir no tatame. Concorda? Concordo. Eu era o único aluno que dormia no tatame. Aí uma vez um outro graduado quis, o mestre tá dormindo, dá umas porradas nele lá. Eu falei assim, não, deixa ele quietinho ali, porque eu tô vigiando ele. Ele não tá fazendo besteira. Deixa ele ali, deixa ele quieto. Então, o jiu-jitsu me deu a oportunidade de reconquistar meus filhos, minha mãe, ter amigos de verdade como você e, o Fabiano, o doutor Antônio, o mestrinho, que é tipo meu pai, o Diego, enfim, tantos outros lá na academia que são pessoas que eu adoro. Então, o que eu falaria para a juventude? Em vez de experimentar drogas, experimente o jiu-jitsu. Legal isso. Experimente o Muay Thai, o boxe, a natação. É dito hoje pela juventude que estudar é uma porcaria, que ninguém quer estudar e tal. Por que estão falando isso? Porque não querem que você seja um vencedor. Porque a única forma de você ser um vencedor sem fazer besteira é estudando, é se aprimorando. Não só a mente, o corpo físico, a postura, a educação, o respeito ao próximo. Então, a gente vem no planeta para isso, para se aprimorar, né? Apanhar, errar, faz parte do jogo. Mas se vocês puderem, né, observar essa história humilde desse tiozão aqui e não fazê-lo, vocês vão sair ganhando muito, né, cara? Que louco. Mas assim, eu quero deixar claro um pouco para o público, conheço um pouco a história, mas assim, você conheceu o jiu-jitsu e era usuário. Total, fui treinar muitas vezes doidão. Muitas. E esse processo que ele como é que foi? Ele foi acontecendo, você foi substituindo? A substituição aconteceu automaticamente? Foi um dia que você levantou e falou assim, cara, para mim acabou, tô rasgando isso. Eu que te conheço até melhor, eu vou poder falar, você nem bebe mais. Não, né? não. Nem álcool, né, nada, cara? Nada. É Impressionante isso. Eu tive um grande mestre. Eu tive não um professor de jiu-jitsu, eu tive um mestre. Ele trabalhou a minha mente, ele foi meu psicólogo, meu pai. O mestre Rogério, ele tem uma coisa muito bonita. Ele entende quando você precisa do pai, ele entende quando você precisa do amigo, e ele entende quando você precisa do mestre de jiu-jitsu, Carrasco. Então, exatamente. Ele me dava isso assim com perfeição. Ele vai vir aqui ele veio aqui com o Fábio, vai vir aqui só para... Ele me deu isso com perfeição. Ele foi meu pai muitas vezes. Ele foi meu mestre, então nem se fala, mas ele foi meu pai, meu amigo, já chorei muito. Me lembro que quando eu falei não vou usar mais droga, eu fiquei 4 meses em abstinência, que é aquele período que o corpo entra em pane. Eu ia treinar, mano, eu começava a tremer, eu começava a suar frio, eu começava a passar mal. Ele, senta aí, fica aí, traz água, bebe água. Para, Léo, senta aí, fica quieto.
Aí, tipo, todo mundo querendo me baixar a porrada. Ele, não, deixa ele quieto. Não, ele não vai treinar hoje, não. Hoje você não vai treinar, não. Fica quieto aí. Assiste, só faz posição, fica quieto. E isso fechado, né? Porque ele não abria isso pra ninguém. Não, isso era uma coisa muito... Ao mesmo tempo que ele conseguia ser coletivo, isso eu conheço o Rogerão, ele é foda mesmo, ele consegue trabalhar o coletivo e saber a sua particularidade. E que né? cada um precisa. Cada um precisa. E ser exatamente o que você falou. O pai, o mestre, o carrasco, né? A gente estava conversando antes, e ele é uma das... Como pessoa, né? É uma das pessoas mais incríveis que eu conheço como caráter, é ele. Não, ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Assim, eu tenho um amor, um carinho para aquele camarada. Eu vou no inferno buscar ele se preciso for. Ele, eu vou onde for, mano. Se ele mudar para uma garagem, tô dentro. E você entrou no jiu-jitsu por quê? Como é que foi? Um dia você falou assim, porra, eu vou lá. Cara, Como é que aconteceu isso? foi assim que ele ganhou a Black Belt. Eu ganhei assim uma bolsa para treinar numa academia que ele tava lá dando aula, para tirar umas fotos, aquele lance nas promotion e tal. E eu fui treinar. Aí conheci ele, brother. Aí comecei a ir. Cara, ele não me queria como aluno. Olha que loucura. Ele por 3 vezes me deu um pau, mas um pau, pra eu não voltar. É dele, mas não, porque ele queria, ao contrário. Pra eu não voltar. Ele me deu um cacete um dia, mas pô, o cara me deu ficar moído. Eu falei, não vai voltar mais. No dia seguinte, tava eu. Aí não sei o que eu fiz, eu aprontei, ele me deu outro cacete. Eu apanhei mesmo, que nem gente grande. Pá. Aí eu voltei. Você estava morando onde, assim? Na Granja Viana já. Você já morava lá. na Granja, e por isso ali perto. Tá? É. Aí, houve um período que você chegou a morar até em Santos. Sim, e vinha de Santos para Granja Viana. Eu acompanhei isso. Vinha. Eu morava no Morumbi e vinha pra Granja treinar com ele. Você passou na frente da academia e entrou? Como é que foi que você descobriu a academia? Não, alguém me deu um voucher para treinar na academia e fazer uma promoção pros caras. Eu treinava de graça. Aí eu lembro que falando pra ele, o filho do Tim Maia vai vir treinar contigo, não sei o que lá, pá. Ele falou, foda-se, cara. Vai vir aqui, vai treinar aqui. Vai ser um aluno como outro qualquer. E aí, cara, eu lembro que aí ele me deu a 3ª coça. Mas essa foi de moer mesmo, assim. Eu acho que ele me apagou umas 10 vezes. Ele fez o que quis comigo. E eu, no dia seguinte, voltei. Aí ele falou, não tem jeito não, esse vai ficar. Aí, cara, nunca mais saí. Isso é total, assim, quando a gente pensa no Brasil como... Você vê que as coisas que tem hoje como primícia, né? Uhum. Eles são, como você falou, se torna um país que às vezes você briga entre si, né? Você faz uma... quando você tem, por exemplo, um governo que faz isso, não estou criticando, tá? Mas quando você vê, como você falou, um imposto alto, mas se a gente depender, às vezes... Bom, todo mundo fala que a gente tem o SUS e tal, e é uma coisa que realmente eu acho que a primícia é boa do SUS, mas dependendo do que você precisa, é algo que, tipo, cara... Você não vai conseguir tão fácil. Existem os extremos, por exemplo, assim, você vai num pronto-socorro do SUS, beleza, você é muito bem atendido. Você precisa de uma cirurgia, um tratamento de um câncer, por exemplo, você vai ser muito mais, você vai gastar muito menos, você vai ser bem atendido através do SUS. Mas o meio daquilo ali, você precisa de uma consulta, por exemplo, vou dar um exemplo claro de mim mesmo. Que aconteceu com você, né? Que eu fiquei um tempo sem plano de saúde, minha filha tem um rim só, precisava de um nefrologista, e cara, não tem como você marcar um nefrologista, a não ser que você passe em 500 mil clínicos gerais e coloque uma carta pedindo, pelo amor de Deus, para marcar um nefro, porque não existe nefrologista, você consegue marcar um pediatra, e o pediatra atende, mas o caso disso, de tratamento só de um rim, a gente não consegue, e infelizmente a gente tem que... Aí a gente vai na rua, a gente não tá seguro, a gente tem que ter um plano de saúde, precisa tudo. Então, meio que imposto vai pra onde? Pra vala, né? E tem uma questão que eu fico pensando muito, que é assim, a gente tem alguns discursos do tipo, empresários, empreendedores e tal,
são ruins. Principalmente aqueles que Eu estava atingem... dizendo, exatamente isso que eu estava dizendo. Principalmente aqueles que atingem o bilhão. Ok? Esse é o inimigo da nação. Ele foi bilionário à custa de... Você de esquerda não brigue com a gente, eu tô falando... trabalhadores. Não, tô falando de fato. Exato. Ninguém é nada. Não, né? não ninguém tô é de falando... direita ou de esquerda. A gente está falando de fatos. Não tô falando disso. Econômicos. A gente está falando de economia. Eu tô querendo dizer que existe esse fato. Existe quando o bilionário... Tipo assim, tem muita gente que coloca a culpa, né? Se você acredita nisso, tudo bem também. Que a culpa da miséria é porque existe o bilionário. Entendeu? Tem esse discurso. Mas aí eu penso o seguinte, como um bilionário se torna bilionário? Escalando. Entendeu? Porque uma pessoa só, ela tem uma capacidade de produção. Ok? Eu consigo produzir X coisas. Vamos supor que Vamos supor que não exista dinheiro. Eu planto soja e troco soja por feijão. Eu tenho uma capacidade de produção de soja. Eu só vou conseguir ganhar mais dinheiro do que a minha produção a partir do momento que eu crio uma equipe, ok? Para fazer aquela determinada produção. Se existe uma equipe, é porque alguém aceitou produzir no meu lugar. Beleza? Então, em vez de eu fazer a produção de uma pessoa, que sou eu, sozinho, eu pago 10 pessoas e aquele valor que eu ganho em cima dessas 10 pessoas é o que vai fazer eu me tornar um bilionário. Mas sabe o que acontece? Deixa eu abrir só um parênteses aqui. É que as pessoas que dizem isso, elas têm duas principais características. O primeiro é uma falta de conhecimento e de visitar, por exemplo, países onde o empreendedorismo, o empreendedor é proibido e esse empreendimento fica na mão do Estado. Todos os países que têm isso vivem em miséria. Você comparar Coreia do Sul e Coreia do Norte. Exato. Por exemplo, né? Coreia do Sul tem empreendedor, Coreia do Norte, o empreendimento está na mão do governo. Exato. Acabou. Em tudo. Tamanho, estética, educação, tecnologia, tudo diferente. Né? Então, as pessoas precisam entender mais a loco que realmente quando não tem um empreendedor. Primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas precisam entender que o seu valor de trabalho não está naquilo que você faz. O seu valor de trabalho está na quão raro a sua capacidade tem de gerar recurso. Então, por exemplo, um Bill Gates, ele é bilionário porque esse cara tem um talento único para criar o que ele criou. Assim é o Elon Musk, assim são dono da Amazon. O dono da Amazon, os grandes bilionários, eles têm uma característica rara e diferenciada. O dono da Alibaba disse uma vez, num dos seus coach da vida, ele estava fazendo uma das suas palestras, e estavam milhares de pessoas ali para aprender dele, e ele disse assim: quantos aqui gostariam de ser o melhor no que fazem? Todo o auditório levantou a mão. Ele disse assim: vocês estão perdendo tempo. O melhor no que faz não é o ideal. Porque em algum momento sempre alguém será melhor do que você. E ser o melhor no que faz, como alguém que passará a você, em algum momento você perderá o seu posto. E todo mundo ficou olhando para ele de maneira muito questionável. Ele disse assim: que você tem que pensar em ser o primeiro e único no que você faz. Porque você não vai conseguir medir o valor que possa ter. Então, o que as pessoas precisam entender, dentro de um empreendedor, existe uma capacidade de absorver o risco e ser único naquele momento que ele está fazendo. Sim. Ele passa a ser um protagonista de todo um processo. Quando você assiste um filme, quantos protagonistas existem num filme?
um. Porque aquele cara é o que vai puxar a audiência do filme. Né? Então, as pessoas precisam entender que existem os protagonistas. E sem eles, não há como ter uma divisão justa. Porque a divisão, ela é em cima daquilo de um fator gerado de renda. Se você não tem um fator gerado de renda, não tem divisão. Exato. E no final das contas, você só vai mudar a peça, mas o resultado vai ser o mesmo, né? Porque se você muda, vamos supor, se você não vai ter um bilionário que é um empresário, que todo mundo fala como ser o antagonista da parada ali toda, você vai ter o governo que vai levar as mesmas coisas. Porque no final das contas, o que eu ia... só concluir do que eu estava falando lá atrás é que, tipo assim, hoje a gente também tem a cultura dentro do Brasil a favor do CLT. Não estou falando mal do CLT, gente. Não estou falando isso, mas o CLT é aquele cara que aceitou produzir para outra pessoa. E aí hoje é levado isso como uma coisa assim, cara, emprego de verdade. O cara do CLT, alguns se sentem muito explorados. Então, esse é o mas é isso que eu tô te falando. É como se ele não tivesse saída, entendeu? Então, mas é isso que eu tô querendo te dizer, por exemplo. Mas hoje, dentro do Brasil, a gente tem essa como eu falo, enfim, eu não quero usar palavras pejorativas, a gente tem o incentivo. Já achei uma palavra certa, pro CLT, falando assim... Mas é o que eu tô acabando de dizer. Gente... O Brasil é o único país no mundo que tem essa mentalidade. Exato. Porque, por exemplo... Alguns países tiveram e passaram essa página e estão arrependidos por ter ido para esse caminho de dizer assim, o Estado vai tomar conta e vai dividir a riqueza. Exato. E principalmente porque... no governo atual, né? Não estou falando mal também, mas no governo atual a gente teve um incentivo maior do CLT e uma diminuição e uma taxação maior de imposto pros MEIs, por exemplo, que são microempreendedores, e principalmente que ninguém sabe aí, ou sabe por vias mais superficiais, é o quão é difícil você contratar uma pessoa. As pessoas que estavam envolvidas naquele momento, logo no início, tinham noção do que ia virar o pânico? Só para te contar esse primeiro dia, eu desci para a praia de capacete coquinho, você me vê hoje com capacete todo protegido, eu desci no sábado, então assim, quinta eu fiz uma reunião, desci no sábado e falei, prazer, o Bola me chamou de diretor motoboy durante muito tempo sem eu saber, essa era a sacanagem, porque um absurdo, um cara chegar de camiseta, todo queimado de sol, imagina, sem proteção nenhuma, desci de moto, prazer, fiz uma reunião e no dia seguinte fiz ao vivo, eu nunca tinha feito ao vivo. Então, para mim, aquilo... Sabe quando você tenta entender o que está acontecendo, tenta dirigir, mas ainda leva um tempo? Então, a partir dali, eu fui entendendo o tempo das coisas. E eu entrei como se eu estivesse ganhando 1/3 do que eu ganhava na publicidade. Eu realmente apostei. Eu fui pro Pânico sem ganhar nada. Eu fiquei praticamente 1 ano sem ganhar muito dinheiro no Pânico. Assim, quase nada. Só pagava um pouquinho o básico. Porque não tinha, o projeto ainda não tinha explodido, né? Então o que a gente fez? Ele tinha acabado de começar. Eles quiseram trocar o outro diretor, o Pedro saiu, aí eu assumi. Eu falei para eles também, quer durar 10 anos ou 2 anos? Porque naquela época a gente causou muitas coisas que hoje em dia estaríamos presos, né? Hoje eu não faço nem 1/3 das coisas que eu fiz naquela época. Eu acho que a idade ajuda um pouco a ser um pouco mais corajoso. Depois a idade você vai... você vai dando uma... Mas o Pânico foi isso, foi a forma de eu expressar tudo que eu sentia na ponta dos dedos. Então, muitas edições eu levava para casa, eu fazia. Depois vai montando um time, né? Eu montei um time espetacular de edição. Eu tinha gente muito forte lá. E eu sabia que era na edição que a gente ia ganhar. Por mais que o programa seja ao vivo, você tem que ir com as matérias muito fortes para você saber. Tinha matéria que eu tinha 2, 3 finais cortados. Se eu quisesse aumentar a matéria, se está dando certo. Eu tinha um ponto de corte que eu punha uma segunda matéria daquele ponto e seguia mais 3 minutos de matéria se eu achasse que a audiência... Eu comecei a pensar fatiado televisão, assim, o material. E aí ele foi melhorando, a edição foi me colocando mais diretor, assim, porque aí você entende melhor do material. Aí você vai seguindo e vai fazendo. O Pânico foi mais denso, né? Na sua experiência como profissional, para introduzir você como
um diretor, foi mais denso, não foi? Foi muito forte, né? Eu acho que o Pânico e o Encrenca, né? O Encrenca que agora virou perrengue. O Feltrinho, uma vez que escreve sobre televisão, escreveu que é um raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar. Na Rede TV, eu acertei um projeto, fiquei 5 anos, valeu, obrigado, saí, porque eu queria parar, né? É muito estressante fazer tudo isso. Aí, anos depois, eu começo o Encrenca, a gente vai para uma audiência muito boa, o Pânico estava lá na Band, a gente começa a duelar com eles, passa eles saem do ar. Então, assim, é muito louco. O Pânico bateu o primeiro lugar várias vezes, né? Muitas vezes. O Pânico durou 16 anos. Eles tinham essa noção quando começou ali? Não tinham. Não, porque era todo mundo... parecia inicialmente uma meia dúzia de gente que se juntou e falou, vamos fazer um programa. Não era... Ou era impressão... Eu acho que ninguém tinha experiência de televisão. A sorte deles é que eu também não era um diretor de televisão experiente. Porque senão eu faria as coisas mais óbvias que todo mundo manda fazer. Então eu cheguei com uma loucura. Então assim, beleza, vamos voar de balão? Peraí, como é que eu voo de balão sem matar a pessoa? Peraí, eu levava guindaste, eu fazia o voo de mentira parecer verdade. Então eu fiz muita coisa no Pânico, todo mundo falava que absurdo isso. Nada era verdade. Era tudo controlado e protegido. Enterrar pessoas. Você acha que eu vou pôr uma pessoa enterrada? Eu não vou. Não vale a pena. Então assim, tem sempre um corte. Mas o legal é que naquela época, como a internet não estava tão rápida assim, imagina se tivesse IA naquela época. Isso tá louco. Então assim, as pessoas elas acreditavam em tudo que passava na televisão. Então para mim o Pânico era legal que na segunda-feira eu ia na padaria, eu via a gente falando, você viu ontem que aconteceu tal coisa, não sei o quê. Acreditavam mesmo, eu acreditava. Para mim o que você está falando, inclusive, é uma novidade. Tem muitas coisas. Daiane usava cabos para ela saltar. A gente inventou que ela segurava uns cabos que você não via, eram invisíveis. Então os caras eram bons atores, né? Porque eles davam a impressão que estavam no total sofrimento da... Sim, mas é tudo dirigido de perto. A Sabrina, por exemplo, eu pendurava ela, falava, grita, Ricardo, socorro. Ela gritava, Ricardo, tô aqui, socorro. Corta, agora fala tal coisa. Aí eu editava com alguns erros, para parecer que estava ao vivo. O pessoal da técnica ficava triste comigo, porque parecia que era erro deles. Né? Às vezes um câmera que acaba o take, ele joga a câmera para cima, eu punha isso na edição. Cara, é muito mágico. Pra parecer verdade. Isso foi uma paixão na tua vida? Quando tu entrou assim mesmo na TV? A edição mudou tudo. Eu acho que até hoje eu sou um editor. Eu edito menos, eu aperto menos botão. Mas é a forma de se expressar mais bacana que eu encontrei. É cortar, poder manipular o material pro bem, pra risada, pra choro. Às vezes você quer fazer chorar... Também tem um jeito de preparar a pessoa para a emoção, né? Você não vai direto para a emoção. Então, assim, é todo um processo. Mas eu acho que sempre a edição, eu considero para as pessoas que estão começando, produção e edição. Às vezes a pessoa quer ser diretora. Sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas, Ricardo, não sabe o que acontece por trás. É muito louco isso. E existe um ditado, né? Que não é na verdade um ditado, é uma constatação. Quando você vê um iceberg, de 5 a 10% só está lá de fora. 90 a 95% está debaixo da água. Exatamente. E eu acho que a produção é meio isso, ou não? Acho que sim, porque o grande trabalho é dos produtores. Essa galera que levanta as coisas. Então assim, a gente começa a montar as equipes e você vai tendo um produtor que era melhor para estar perto das celebridades. Um produtor que é melhor para fazer as cenas de perigo. Um dublê que você chama também para te dar um apoio. Porque toda cena de perigo que eu fiz, eu tinha um dublê do lado. Eu tinha como é o nome dele? O Águias de Fogo. Eu tinha essa galera comigo. Águias de Fogo é uma empresa? É uma empresa que faz todas as emissoras. Tal. Então assim, esses caras me ajudavam a ter uma certa segurança maior. Porque eu voei de balão, com 2 balões, por exemplo... acoplados com um box trans, assim, com um negócio de alumínio preso nos dois, os dois voando junto, a Sabrina passou de um lado para o outro. E o Enéas, lembra do meu nome Enéas? Do meu lado assistindo tudo. Olha a associação, o Enéas num balão comigo. Então assim, hoje eu evito as cenas de perigo. Assim, vale a pena. Mas o perigo era iminente, existia. Sim. Mesmo que fossem... Mas eu acho que a juventude faz você acreditar que está tudo certo, né? Porque depois que você vê os acidentes que acontecem, a gente voa de balão pra caramba.
Depois eu fui lembrar, eu achava que a gente tinha voado de balão porque o padre voou de balão e faleceu depois, teve um problema. Ele Quando voou você fala balão, é balão tipo aquele Não, balão de borracha. balão de gazélio, balão de você enche tudo com gazélio e Vocês fizeram isso, fizemos, a gente. Só que você tem que pôr, sei lá, 200, 300, 400 para tirar uma pessoa do chão. Mas o que eu fazia? Eu punha um cabo preto no meio dos balões, que era o cabo do guindaste, que quando era SD, não era HD ainda. O começo do Pânico foi HD, era SD, que era 4x3, a imagem era menor. Ela era tão ruim que o cabo sumia. Eu não precisava nem apagar o cabo. Depois o HD começou a entregar muito a imagem e você precisava fazer. Mas eu fazia isso, eu fazia eu empinava a pessoa um pouquinho, tudo eu fazia primeiro. Eu punha o colete, subia, ficava pendurado, eu falava, beleza, Sabrina, pode ir. Aí fazia com os outros. Fizemos com a mulher do Emílio, mandamos ela pro espaço, mandamos um anão, a gente mandou um ratinho, a gente criava novelinhas para toda semana, quem vai ser jogado e tudo mais. Sociedade Protetora de Animais falou que eu tinha jogado o ratinho pro espaço. Só que eu guardava as imagens, né? Eu empinava e puxava ele e ele ia pra gaiolinha dele. Então ele não sofreu nada, assim, não acontecia nada. Cara, o fator criativo, o fator criação, que a gente nem tocou nesse assunto, eu acho que é um fator também muito forte, né, para essa questão da direção. Todo mundo Como tem é que é ser isso? criativo. Isso se aprende, isso é um dom? Como é que é? Exercício. Ou os dois vai acontecendo? Exercício. A maioria das pessoas fala para mim, uma vez eu estava até pensando em fazer uma palestrinha sobre isso. Todo mundo acha que não é criativo. Você é criativo o dia inteiro. Quando você decide coisas, quando você vai ver um procedimento, quando você estuda a vida de alguém, quando você quer... Tudo você usa criação. Só que tem algumas pessoas que acham que não são disso. Então eu quebro isso nas pessoas. Eu faço reuniões com todo mundo junto. E aí sim é um exercício. Aí você fica olhando para quem não fala. Na outra reunião você fala um pouquinho, se prepara melhor, traz uma ideia, discute com a gente, vem aqui, fala com a gente. Aí a pessoa vê que ela fala. Porque se eu estou numa reunião com você, você fala uma bobagem e eu falo para você, nossa, que bobagem você falou. A próxima vez você não vai falar. Você vai olhar para mim e falar assim, pô, você não deixou eu criar, eu vou criar agora. É que nem um jogador que arremessa uma bola, você tira ele. Pô, deixa ele errar um pouquinho. Então criação é exercício mesmo. Não tem outro jeito. É sentar e pensar e embalar as coisas. Porque quando você fala, beleza, a ideia é voar de balão. Como vai ser? Como é que vai ser? A gente vai gravar como? Que câmera vai mostrar? Tem a imagem do capacete? Tem também. Pô, mas eu não posso mostrar o guindaste. Como é que eu escondo isso? Foi difícil trabalhar nesse clima, nessa questão de ter que criar o tempo todo, porque a gente está falando... Por que isso bati nessa questão da criação? Foi difícil para você trabalhar no Pânico desde a parte de relacionamento até a parte criativa? Você se sentiu muitas vezes pressionado? Porque foi muito tempo e muita coisa acontecendo e muita polêmica. Como é que foi essa experiência? Acho que a sorte deles é que eu não gosto de aparecer assim. Eu sou muito focado no produto, né? Então eu não sou o cara que vai na festa, que vai na imprensa, que fala isso, que fala aquilo. Eu não sou. Eu tenho o meu marketing pessoal é horrível. Mas eu sei fazer. Mas eu sei fazer. Então, assim, quando o pessoal percebe que você sabe fazer, você naturalmente vai. Peraí, aqui vai aqui, mas muito difícil, porque eu tinha 30 e a maioria deles tinha 20 e poucos, né? Então, como é que você segura pessoas muito jovens ganhando dinheiro, de repente, muito grande? Porque eles trabalharam um ano sem ganhar, né? Não ganharam nada. Eles iam para a rádio e iam para a TV. Então, assim, é você formatar tudo que você vai. Então, você vai pensar na música, você vai pensar nisso. Então, a criação, ela engloba tudo. Então, quando você começa a formatar, as pessoas veem que você levanta um formato. Então, a maior parte dos programas que eu comecei foi, faz aí um programa no horário tal. Ninguém me falava, contrata esse, faça aquilo. É meio do zero. Você começa a fazer. O Encrenca, o Perrengue na Band, o Encrenca, esses 4 caras também são de rádio, como o pessoal do Pânico era. Então, para mim, isso é muito melhor, porque a conversa sai o tempo inteiro. Quando eles chegaram para mim, depois de... eu fui pegar o Encrenca em 2014, ali mais ou menos. Cara, a gente tinha um horário que o Pânico tinha deixado lá na RTV livre e todo mundo queria fazer
um subpânico, né? Uma cópia do Pânico, que era evidente. Sim. E eu, no braço de ferro, não temos que fazer cópia do Pânico, tem que fazer outra coisa. Tanto que a gente foi brigando, que de repente apareceram esses 4 caras, que também não me conheciam, não sabiam, o prazer e tal. E eu adorei, porque eram 4 caras que já tinham a como é que foi a fala história? junto, né? O Pânico, ele estreou na Rede TV, não foi isso? Acho que ele estreou em 2002. E depois ele foi pra Band, né? Foi pra Band em 2010, eu acho. Essa transição, você acompanhou ela? Não, porque eu já tinha saído. Quando eu saí do Pânico, eu fiquei 1 ano sem... Lá em 2008 eu saí. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Realmente eu precisava parar. Então eu fiz campanha política, fiz algumas coisas e tal. Viajei aqui e ali e parei 1 ano. Depois que eu resolvi voltar pra televisão. Aí eu volto na mesma emissora para fazer o Brothers, que era a sala do lado do Pânico. Então eu pedi para sair. 1 ano depois me ligaram, tem esse Brothers, quer fazer? Beleza, então eu conversava com eles no corredor. Então assim, eu voltei para fazer outro produto. Aí eu fui, desse produto eu passei... O Brothers era o quê? Brothers era o Supli e o João, que é o Suplicy, né, os dois. Ah, sim, lembro. Então era um programa que tinha muita música e tinha também um pouco do laboratório do que a gente faz hoje no Perrengue. A gente fazia algumas coisas muito parecidas na época. Isso foi muito legal. O Supla é amigo pra caramba. E nessa época que eu conheci o Tadeu, que é o criador que ficou comigo a partir dali até quase o Perrengue, né? Ele não viu a gente indo pra Band porque ele faleceu. Ele teve um problema no coração. Só que ele que ficava me enchendo o saco para fazer vídeo, para fazer isso no programa e tudo mais. E é o formato que nós temos até hoje. Depois do Brothers você foi pro... Eu fui fazer um negócio pra Hebe. A Hebe foi pra Rede TV na época. Ela foi, né? Mas é o Trevisan que dirigia a Hebe, né? Ele que era o diretor-geral. Aí a Mônica me pediu, a Mônica Pimentel, falou assim, pô, ajuda lá e tal. A gente foi fazer um quadro que chamava Choque Cultural. Então a gente foi lá para Dubai, levou uma surfista, que hoje é a Michelle de Bouillon, que é super surfista de onda grande e tal. Ela estava novinha, ela foi com a gente para Dubai, viveu 1 semana com uma menina da idade dela lá, que usava, né, lenço, que era muçulmana. Eu lembro desse programa. Aí a gente fez o contrário, trouxe a muçulmana para o carnaval do Brasil e para as praias. A cara que eles faziam de ver as duas coisas eram muito legais. Então a gente fez um super quadro nessa época, fez uns negócios de amor para recordar, que era o amor do passado, a pessoa que queria reencontrar, tudo na Hebe. E fez um negócio também que chamava Perdão. Então assim, foram 3 quadros que podiam virar programa e foram bem ali e tal, mas aí eu resolvi sair porque... Em 2012, quando eu estava fazendo isso, a Globo ligou, né? O Cláudio Manuel ligou, né? O Caceta. Eu não entendi nada do que ele falou, porque ele fala tudo enrolado assim. Virou um super amigo, assim. Mas imagina, te liga o seu Creyson. Você fala, caralho. Porra, o cara que você sempre admirou, tal, o cara te liga. Aí eu fui lá pro Rio fazer Cacete Planeta e Você fez Cacete Planeta? Eu fiz os 2 últimos episódios. Tinha um diretor-geral, que era o Cláudio Manuel, tinha o Mauro. Por que parou o Cacete E eu era o Planeta, 3º diretor. Acho que os 2 últimos episódios a Globo já jogou a gente para sexta-feira depois do Globo Repórter. Ninguém depois do Globo Repórter na sexta-noite vai performar. E o humor tinha a tendência de ser terça-feira à noite, entre tapas e beijos, né? O sucesso era meio do humor nas terças ali, segunda, terça. Então acho que eles erraram no horário. Mas acho que o Caceta também... como você falou do Pânico, é uma super vitória. Ficou muito mais tempo no ar, mais de 20 anos. Não sei quantos anos eles ficaram, nem sei quantos anos. 30 anos, não tenho ideia. Ficaram. Acho que até mais. Acho que não, mais que 30 não. Acho que ficaram, mas é um sucesso absurdo. Então foi muito legal. Eu passei 1 ano na Globo com todo o leque de possibilidades na sua mão. Então eu tinha, às vezes, 3, 4, 5 cenários, né? Uma cadeia, o sketch da cadeia, o sketch do quarto, e trocavam eles, chegava todo mundo com figurino legal, a cenografia era maravilhosa. A Globo é uma fábrica de sonhos, assim, é muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, um pouco polêmico. A Globo tinha uma postura, não sei como é que está agora, tipo assim, você é o meu contratado, se você for para outra emissora, eu vou meio que ferrar a tua vida. Né? Acho que as emissoras pararam de ter um pouco isso. Pararam. Isso na sua época de diretor, para os diretores tinham isso também? Não, porque os diretores tinham livre trânsito também. O meu contrato sempre foi aberto, em qualquer lugar que eu trabalhei. Eu nunca quis amarrar nada. Claro que é legal se o cara amarra você e te paga,
né? Aquela luvas. Você vai, beleza. Agora, quando é no receber todo mês, você tem uma hora que você não quer mais fazer e tudo bem. Obrigado, valeu, galera. Mas não existe isso das emissoras? Acho que existiu mais. Acho que agora não. É mais com o elenco. Você não sentiu isso? Acho que é mais com o elenco. Você não sentiu isso? A Globo faz um negócio... Você nunca teve isso? Ninguém nunca achou, falou, olha, você tá aqui, cuidado, se você for para lá... Não, nunca senti. Mas a Globo é a única emissora que fala uma novela de Jaime Monjardim. Ela pega o diretor e põe o diretor onde ele precisa estar para que o produto seja... é o mesmo cara que acertou aquele outro lá, olha o nome dele ali. E as TVs escondem isso. Elas não fazem tanta questão. Entendi. Eles fazem questão de cuidar do elenco. Mas da gente, produção e tal, a gente fica ali mesmo sofrendo um pouquinho. Mas eu acho que não senti isso na Globo, nem na Band, nem na RedeTV. Acho que eu transitei, eu voltei para a RedeTV 3 vezes. Nesse 20 anos que eu acabei ficando lá, né? Eu fiz 5 anos, aí sai, fica 2 anos, 3 anos fora. Volta, faz a outra. Sai, faz uma outra coisa. Então assim, o legal é você deixar a porta aberta para todo lado. Lugar. Mas acho que com o elenco é diferente. Por exemplo, a Eliana estava agora no SBT e foi pra Globo, tá lá esperando. E tem vários ciúmes, né? A Hebe, você falou da Hebe, a Hebe saiu do SBT, você sabe por que a Hebe saiu do SBT? Acabou o contrato. O Silvio Santos não quis renovar e aí ela foi lá pra RedeTV. Esse processo da Hebe foi muito legal porque ele me projetou para esse negócio da Globo. Então, além dos cacetas, eu fiz Fantástico. Fantástico, eu fiz aquele quadro O Que Vi da Vida, que era um quadro de entrevistas. Uhum. Cara, a gente fez entrevistas Xuxa, Guga... sei lá, Emerson Fittipaldi, todos os caras do humor, a gente entrevistava muita gente, e era um super orçamento, com 2 câmeras especiais, a gente fazia uma entrevista de 2 horas e virava um quadro de 6 minutos no Fantástico. Então, entre os 2 cacetes, que foram temporadas de 3 em 3 meses, eu fiquei fazendo porque o Cláudio Manuel também era o diretor-geral, ele me puxou para isso aí. Cara, foi um passeio, porque era estressante, obviamente, porque era Jô Soares, imagina, eu voltei no estúdio de São Paulo aqui, encontrei o Jô, o Villain, que era o diretor do Jô, tinha me conhecido no passado. Pô, caralho, tô aqui, consegui vencer, tô em televisão, aquele negócio de encontrar os caras anos depois e tudo mais. E aí eu fiz um ano desses projetos lá. Fiz uma maratona de Papai Noel com o Maurício Kurbrusli, que eu usei 9 câmeras, tá? Então assim, eu tava acostumado a usar uma. De repente na Globo eu tinha 9 para fazer. Pra mim, eu fui acostumando com isso, né? Pô, se eu tiver 9 é mais fácil. Pra muitas pessoas parece difícil. Eu falo, mano, eu cubro aqui, cubro ali, e vai ficar mais fácil na edição. Então as coisas foram muito legais ali. Fiz um ano, voltei pra São Paulo, já 2013 ali. Aí vem a história do Encrenca. Eu fiquei um ano com o nome Encrenca, sem ter elenco ainda. Foi ideia sua o nome Encrenca também? Não, o nome já tinha... Foi da Mônica Pimentel, ela já tinha registrado. Ela já tinha registrado. Eu falei, pô, Encrenca... Você já tá, eu não gostei do nome, porque você já está colocando como se a gente fosse o Novo Pânico. Novo Pânico. E não vai ser o Novo Pânico. E a gente é aquele duelo, né? Porque tem os donos também, a opinião dos donos, tem a opinião do artístico, tem a opinião de muita gente nessa hora. Mas ainda bem que eu sou um cara que se deixar trabalhar vai dando certo, assim. Deixa ele lá que vai dando certo. Chama de vez em quando para conversar que tá tudo certo. Mas foi Encrenca. Foi. Todos os trabalhos que eu fiz lá, eu fui líder de audiência na emissora. Então, assim, as coisas bombaram. Tanto o Encrenca como o Pânico. O Pânico vendia de 3 a 5 milhões mês. Era um outro faturamento. Hoje em dia, para você fazer um negócio desse, mano, é muito difícil. A minha primeira academia que eu comecei a dar aula era um espaço agregado à academia, que era um açougue. Antigamente era um açougue. Eu tinha um tatame lá de 30 metros. Não tinha 30 metros, era menor. Não lembro, mas era... Vamos pôr essa sala aqui. Que deve ter uns 20 e pouquinho. 37? 40. Então, 37 metros. O tatame era mais ou menos esse tamanho. E, tipo, cara, eu dava aula pra quem? Quem era o Rogério? Algumas pessoas já me conheciam, outras não. Mas eu tava num bairro isolado, que era Presidente Altino. Cara, te juro, eu dava aula todo dia pra um baixinho chamado Carlos Flores, baiano.
Todo dia. Era só eu. Não é o baiano que eu conheço, não? Não. No campeonato tem um baiano do judô, né? Do Gil? Não, o baiano de Cotia. Ah, tá. O baiano é meu brother também. Sim. Mas era o Carlos Flores, ele morava em Presidente Altino. E, cara, essa academia, ela fedia carniça, cara. Claro. E a gente não sabia de onde era, porque tinham pintado, tinham reformado, tinham tudo, coisa e tal. E ó como que é engraçado. Eu comecei a dar aula pra esse cara, eu dei aula pra esse cara, só eu e ele, 6 meses. Então, assim, eu pagava pra dar aula, né? E aí um dia eu cheguei pra ele, Carlão, vamos entrar num campeonato, você vai lutar também. Aí ele, Rogerão, não dá, tem pouco tempo. Cara, você treina comigo, pô. Vambora, você vai? Aí levei ele pra um campeonato paulista. Um outro campeonato, não foi o paulista. Aí eu ganhei a categoria absoluto, ele lutou, ganhou a categoria, entrou e ganhou o absoluto também. Ele falou, Rogerão, deu certo, né? Deu certo. Eu falei, porra, cara, você treina comigo, a gente tá treinando forte. Minha vida é uma surpresa me fala, pra mim. como é que foi isso? Como é que foi os títulos? Como é que foi acontecendo isso? Tipo, eu ganhei o Paulista, aí depois eu classifiquei pro Brasileiro. Como é que foi acontecendo isso? Ó, eu caí totalmente de paraquedas no esporte, porque eu não E acompanhava depois você mergulhou, fisiculturismo. tipo, se ficou aquele cara, tipo, que... igual a gente vê a maioria da galera, tipo, andava com a marmitinha na rua, tava na fila do banco eu era esse fisiculturista aí. Nessa parte da dieta eu sempre fui muito focado, né? Mas antes disso eu nunca fui o cara que, pô, eu sabia o que era fisiculturismo. Eu sabia de ver, assim, pô, aquele cara é fisiculturista, mas eu nunca tinha acompanhado uma competição nem nada. Mas eu também não era um cara que tinha um plano de vida, entendeu? Eu já devia ter uns 18, 19 anos e as coisas foram aparecendo e eu sempre fui muito louco de falar, beleza, vou pular de cabeça, vamos ver no que dá. Pô, um moleque que nunca tinha acompanhado uma competição de fisiculturismo, um doido chega lá e fala, pô, você não quer tentar? Bora, me joguei de cabeça. Mas você não me falou, como é que, vou insistir de novo, como é que foi essa coisa gradativa até chegar em Ohio? Então vamos lá. Você foi ganhando, fala dos seus títulos. Cara, eu sempre fiquei entre os 5 da minha categoria em quase todas as competições que eu subi no Brasil. Eu devo ter subido umas 15, 18 vezes, né? Subi na Expo, subi no Brasileiro, subi no Paulista, subi em várias competições assim e sempre fui classificando dentro do... Pelo menos top 10 eu pegava. Numa época que a categoria tinha 100, 150, 70, 80 atletas e tudo mais, né? Só que de tanto ouvir da galera mais em volta assim, pô, mano, você é muito grande pra tua categoria, você devia tentar lá fora que lá os men são maior, né? Isso numa época que aqui no Brasil os men tinham um padrão bem pequenininho. Falei isso, olhando as suas fotos. Era bem magrinho os caras. Concentrar aí, né? Aí eu peguei e falei, porra, mano, mas eu nunca nem saí da minha cidade pra competir, cara. Não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer pra fazer um negócio? E minha mãe, ela sempre acreditou no meu sonho. Uma parada que é muito engraçado, cara, e é um clichêzão da porra, é que assim, eu ganhei da minha mãe uma bicicletinha velha, né? E eu sempre vi o Felipe Franco competindo no Arnold Ohio, né? Nos Estados Unidos, competição mais difícil do mundo. Eu acho que o Felipe abriu, né? Ele foi o percussor, assim, da parada toda. Ele asfaltou tudo. Foi minha primeira referência máxima e hoje é um dos meus melhores amigos. Conheço há mais de 10 anos já, é irmãozão. Então eu comecei me inspirando nele. Só que eu era como qualquer moleque hoje em dia que tá no fisiculturismo. Pô, tá ali almejando uma coisa menor e tá assistindo o Renato Cariani no YouTube, o Felipe Franco, essa galera, né? Então eu assistia todo dia mesmo, não tô exagerando, ao ponto da minha mãe perceber que eu tava assistindo aquilo todo dia. Aquele documentário que ele fez do Arnold Classic Ohio, que ele competiu e ganhou o Procard dele lá. Isso me inspirava, mano. Eu colocava a minha mente ali, ficava assistindo, imaginando que aquela era a minha vida e ficava pedalando ali, fazendo minha meia hora de cardio todo dia em jejum, né? Você fala então, era uma bicicleta ergométrica ou uma bicicleta? Era uma bicicleta ergométrica, mas toda velha. Minha mãe comprou num brechó na época pra me ajudar, porque assim, me ajudou pra caramba. E eu usava ela todo dia, né? Aí uma vez minha mãe chegou no meu quarto lá e falou, filho, você assiste toda hora esse negócio, né? Eu tô sentindo aqui que um dia você vai ganhar essa competição aí também igual esse cara. Aí eu olhei pra cara dela assim e falei, pô, beleza, toda mãe viaja, toda mãe fala besteira, né? Ela não sabe nem onde que é esse negócio. Como é que eu... Era numa época, cara, que meu salário era 600 conto e eu usava suplemento vencido da loja que eu trabalhava pra poder me preparar. Então minha realidade não era essa, não era nem almejar isso.
entendeu? Você não sabia nem como é que você ia chegar lá. Eu não sabia nem qual era o processo para você poder entrar num avião. Eu não sabia nada. Você não tinha nem eu nunca tinha saído nem da minha cidade, que era São Vicente. Não, nunca nem saí da minha cidade, São Vicente direito, cara. Entendeu? Aí eu olhei para ela, falei, tá bom, não vou discutir, mas ela não faz a mínima ideia do que ela tá falando. Aí acho que 10, 12 anos depois, né, eu ganhei essa mesma competição, o meu Procard, exatamente do mesmo jeito que o cara que eu tava assistindo, que era o Felipe. A minha mãe foi a primeira pessoa a me ligar, chorando, gritando e falando, eu não te falei, você lembra lá? Quando você foi, você esperava ganhar esse Procard? Não. Você olhava assim, não, eu acho que eu sou um dos favoritos? Não, porque eu tive um puta problema no meio da... Nunca achei que eu fosse um dos favoritos, independente de eu estar bem preparado ou não, porque ali eu sabia que eram os melhores do mundo, né? Tinha cara do Japão, cara da China, da Coreia, russo, tinha tudo... Mas em momento nenhum, eu acho que o momento que eu já competi é quando você vai pra pesagem e quando você sobe, como os caras te olham, né? Ali eu acho que, eu não sei se você tem essa impressão, mas 50% da competição tá ali. Quando tá todo mundo pesando, que tá todo mundo olhando o cara, e quando você sobe, que alguém te olha diferente, aí você fala, porra. Mas a gente tá falando, tipo, o Arnold lá fora é muito grande, são muitos atletas. Então, na pesagem, eu quase nem vi os caras da minha categoria. Não. Na pesagem. A gente vai lá, se pesa e volta pro hotel, né? Por exemplo, teve uma galera que me zoou, porque foi assim, ó. Eu tinha ganho uma competição em Ohio, que era eu fui overall do NPC Ohio State, que era como se fosse o paulista aqui, né? Estadual, isso. Rio de Janeiro, São Paulo, só que de Ohio. Eu fui o campeão overall de lá e ainda fiquei em segundo lugar na Classic Physique. Então eu quase ganhei as duas categorias e o overall, né? Então teve um brasileiro na época que ele era muito conhecido, ele era bom e não sei o que, ele me trombou no aeroporto lá. Eu não lembro o nome dele, cara. Ele era conhecidinho e tal, era um altão de uma outra categoria. Ele chegou pra mim assim, me cumprimentou e falou, mano, só que aqui não é o estadual de Ohio não, aqui é os melhores, esquece, não vai sair nem na foto, me zoando, né? Aí depois eu trombei me zoando acreditando que ele era foda. Depois eu tirei mó onda com ele. Eu falei, pô, irmão, não saí nem na foto, hein? Entendeu? Aí eu ganhei meu Procard lá, ganhei minha competição, mas eu não imaginava, porque eu tive vários problemas ao longo da preparação, né? Eu tive a primeira síndrome de pânico que eu tive na vida foi antes de viajar para Ohio para competir no Arnold Classic.